Bora aprender a fazer esse arroz doce, proteico, saudável, bem delicioso, né? E aproveitar para conversar um pouquinho. No Cozinha e Fala de hoje, eu vim falar sobre um assunto bem importante, que é aprender a dizer não. Então, vem comigo! Dizer não é, sem sombra de dúvida, uma das coisas mais difíceis de se dizer, sabe? Parece que eu sempre fui uma pessoa que tive muito problema em aprender a dizer não, porque para mim, até quando eu falava não, eu me sentia culpada depois. Eu achava que não era certo falar não, sabe? Eu me sentia péssima por isso. E isso, na verdade, é algo muito ruim para nós mesmos, porque quantas vezes a gente fala sim para as pessoas querendo falar não? E você já parou para pensar que quando você faz isso, você fala não para você? Então, eu precisei realmente de muita terapia para aprender a falar não. Eu vou colocar água aqui no meu arroz para cobrir ele. Vamos ver se vai dar certo, né? Enfim, e realmente assim, eu precisei fazer muita terapia para aprender que não tem nada de errado em você dizer não para algo que você não quer, né? Porque quantas vezes a gente abre mão de nós mesmos para fazer coisas para os outros que a gente nem gostaria de fazer. E quando você começa a dizer não, esse é um processo assim que eu vejo que é muito difícil. Mas quando você começa a dizer não, você também percebe o quanto isso pode ser libertador. Porque você também começa a enxergar que existem pessoas que gostam realmente de você, mas existem pessoas que gostam somente da sua utilidade. Então, quando você fala não, você começa a perceber quem de fato gosta de você e quem só quer saber da sua utilidade. Agora eu vou colocar no micro-ondas, gente. A verdade é que eu demorei bastante tempo para entender isso. E como eu estava falando para vocês, foi necessário muita terapia para entender que está tudo bem dizer não. E existem pessoas específicas na nossa vida que parece que a gente tem ainda mais dificuldade, porque meio que a gente sente, principalmente quando é família, né? A gente meio que sente que tem a obrigação de dizer sim para tudo, por exemplo, para os nossos pais ou para outros familiares. E na verdade não é assim, sabe, pessoal? A gente tem que sim ajudar o próximo, a gente tem que sim fazer o bem, mas a gente também tem que saber colocar limites, porque quando você faz tudo sempre sem dizer não, você vira bobo. As pessoas fazem você de bobo. Então, assim, chega um momento que você realmente cansa de fazer de tudo para agradar os outros e esquecer de si. Então, é sim muito importante a gente aprender a dizer não. Gente, tivemos um problema. Ele vazou todo por cima. E daí acabou vazando no micro-ondas inteiro. Se até o micro-ondas se negar a cozinhar um arroz, como é que você não vai aprender a dizer não? Olha isso, galera. Olha isso. Eu vou abrir aqui e ver se eu preciso colocar mais tempo, como é que eu faço. Porque também, né, gente, é só meio que limpar depois, porque só passar um paninho já resolve. Meu, está quente pra dedéu. Enfim, gente, e daí quando eu comecei a fazer terapia, eu tava passando por umas fases bem difíceis da minha vida e eu precisei começar a fazer terapia. Chegou visita. Eu precisei começar a fazer terapia. E assim, uma das coisas que a minha psicóloga identificou foi justamente isso, de eu não conseguir dizer não para algumas pessoas. Porque eu falava não, eu até falava não, mas aí depois eu acabava cedendo. Por quê? Porque eu ficava com pena e eu me sentia culpada por ter dito não. Então, assim, acabava sendo ainda pior. Por quê? Porque daí as pessoas entendiam que se elas me pressionassem um pouquinho mais, daria certo.
entende? Então, as pessoas também se aproveitam desse tipo de situação, sabe? E daí isso eu acabei, né, tipo, meio que eu agia assim como eu agia da forma que não deveria agir, gente. Essa é a grande verdade. Eu vou colocar mais um pouquinho de água e vou fechar aqui novamente com o plástico. Eu já guardei o plástico? Gente, que perdida! Então, assim, realmente eu... Calma aí, gente. Já volto ali. Estava falando para vocês o que a minha psicóloga identificou, que realmente eu não sabia dizer não, né? E daí ela começou a falar para mim assim, a gente fez todo um trabalho, uma reprogramação mental, realmente assim eu precisei de bastante sessões para entender que está tudo bem dizer não. E daí, depois disso, uma coisa que ela me ensinou e que eu até quero falar para vocês é quando você conseguir dizer não, se presentear com algo. Pode ser algo simples, tipo uma balinha que seja, mas se presenteie por ter conseguido dizer não. E daí, com o tempo, você vai ver que meio que vai ficando no automático, sabe? Você já começa a não sentir mais tanta culpa ou algo assim por dizer não. E acaba sendo algo muito bom. Então, esse é um exercício que realmente ajuda se a gente começa a dizer não, porque daí a gente se presenteia e realmente é algo muito positivo. Então, isso foi algo que me ajudou bastante, o fato de me presentear quando eu dissesse não. E daí fomos trabalhando e eu hoje, gente, não vou mentir para vocês, porque também não é assim tão simples, né? Em alguns momentos, óbvio, eu ainda me sinto culpada por dizer não. Porém, hoje eu já sei que é necessário, que eu preciso dizer não. Então, por mais que eu me sinta culpada, eu também sei que eu preciso dizer não, né? Então, isso é muito importante. Vou colocar mais um tempo agora. Eu comecei a fazer esse exercício de realmente dizer não e não me preocupar mais tanto com isso, eu entendi o quanto é libertador e o quanto isso é necessário. Porque por mais que seja difícil, a gente precisa sim colocar limites nas nossas relações, independente de quem quer que seja. E uma coisa eu vou dizer para vocês, quando você começa a colocar limites, você também percebe quem realmente gosta de você. E quem realmente gosta de você não vai se importar de você dizer não. Então, isso é realmente um exercício muito importante, aprender a dizer não. Então, eu indico para vocês assim, Jéssica, não consigo dizer não. Terapia, sabe? Porque a terapia vai te ajudar nessas questões. E o negócio não é que assim, às vezes, muitas das vezes, a gente acha que para dizer não a gente precisa brigar. Não, a gente só precisa saber falar. Então, assim, não é faltar com respeito, nada disso. É somente dizer não. Dizer não não é uma falta de respeito. Então, se você souber colocar esse não, se você souber lidar com determinadas situações, vai ser libertador demais para você. Então, se eu puder te dar um conselho busque terapia. Terapia, sim, ela salva vidas em todas as questões. O quanto a gente, quando é criança, às vezes quer crescer, né? Mas o quanto a vida da gente é repleta de desafios, principalmente quando a gente é adulto. Quando a gente é criança, a gente não vê a hora de ser adulto, mas a verdade é que a gente passa por muita coisa sendo adulto, né? Enfim, eu queria voltar a ser criança, porque eram com certeza bons tempos. Mas agora o arroz já ficou bem cozinhadinho, tá ótimo. Então, realmente assim, sabe, pessoal? Essa parte de a gente aprender a dizer não pode ser um pouco difícil no começo, mas depois, quando você consegue encontrar a forma de falar, quando você meio que entende isso, você não se preocupa mais tanto, sabe? Porque daí você realmente
aprende a forma de falar, aprende o jeito de falar, então acaba sendo sim muito mais fácil quando você aprende a dizer não, quando é muito libertador, gente. E eu sempre falo que terapia é um passo assim, ó, importantíssimo, porque muitas pessoas ainda têm um certo preconceito. Nossa, que barulheira. Algumas pessoas ainda têm um certo preconceito com relação à terapia. Acham que é coisa para doido ou coisa assim. E na verdade todo mundo precisava fazer terapia. Porque realmente a gente aprende a lidar com situações da nossa vida. E o falar não, com certeza, é uma dessas situações. Então, por isso realmente é muito importante, sabe? Realmente, a terapia ajuda demais, assim, em muitas questões da nossa vida, né? Tô aqui fazendo o arroz doce, coloquei um pouquinho de whey, sabe, pessoal? Para ficar proteico. E coloquei leite zero lactose, né? Para ser mais assim, sem lactose, porque daí digere mais rápido, né, pessoal? Então, aqui, ó. E como eu estava falando, realmente assim, a nossa vida, ela tem muitos desafios. Mas depois que a gente pega o jeitinho, que a gente aprende a lidar com certas coisas, a gente percebe também o quanto a gente é forte, sabe? Porque eu percebo, eu vou colocar um pouquinho de leite condensado só para dar uma adoçadinha. Eu percebo que muitas vezes a gente é quem acha que não é capaz de lidar com certos desafios. E a verdade é que somos mais fortes do que imaginamos. E a gente não pode ser muito bobo, sabe, pessoal? Porque quando a gente é muito bobinho, aí a gente vira meio que trouxa das pessoas. Então, por isso é importante sim a gente aprender a dizer não para certas situações. A gente não precisa dizer sim para tudo. Outra coisa assim que eu levo bastante em consideração hoje em dia, eu penso assim, sabe? Tá, eu vou dizer não, né, para alguma coisa. Se eu for dizer sim, tudo que o que eu analiso, eu não quero fazer determinada coisa. Se eu for fazer sim, eu vou falar não para mim mesma. Então hoje eu me coloco sim como prioridade. E se eu puder dizer uma coisa para vocês, isso não é egoísmo. Egoísmo é você passar a sua vida toda agradando a Deus e todo mundo, porque isso também é uma coisa, sabe, pessoal? Às vezes a gente tem medo de ser excluído, ser deixado de lado, tem medo de que as pessoas não vão gostar da gente. Então a gente faz algumas coisas para agradar os outros, para realmente, né, fazer assim e ficar bem na fita, digamos assim. Só que adianta ficar bem na fita para os outros, sendo que você vai virar somente um poço de favores e você ficar mal consigo mesmo, sabe? Então, aprender a dizer não é essencial para a nossa vida. Agora eu vou levar mais 30 segundinhos no micro-ondas e está pronto o meu arroz doce proteico. Então, é sim essencial a gente aprender a dizer não. E isso foi algo assim que eu demorei bastante para entender, mas depois que eu entendi, ai, ninguém me segura. A gente tem força para as coisas, sabe? A vida é desafiadora, mas é também maravilhosa. E dizer não é essencial. É essencial para a nossa vida. Eu fiz esse vídeo para que vocês entendam o quanto é importante você dizer não. É muito importante. Gente, que delícia! Ele fica bem grossinho. E o cheirinho tá maravilhoso também. E para finalizar, vou colocar um pouquinho de canela por cima do meu arroz doce. E é isso, gente. Então, cozinhei com vocês e conversei um pouquinho sobre essa questão, né, de aprender a dizer não e o quanto isso é importante. Então, se priorizem. Se priorizem, que vocês vão ver o quanto você é essencial, o quanto, se você não pensar em você, ninguém mais vai. Então, pense sim em você, se coloque em primeiro lugar,
não se preocupe tanto com o que as pessoas vão pensar. É essencial você se preocupar com você, tá? Então não se preocupe com o que os outros vão achar ou deixar de achar. Se preocupe com você. Aprenda a dizer não, aprenda a colocar limites, que eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar bastante, tá? E faça terapia, porque isso também ajuda muito nessas questões, na nossa vida mesmo. Isso vai te ajudar demais. Então, esse é o conselho que eu tenho para te dar. Cozinhei aqui o meu arrozinho doce. E é isso, pessoal. Eu espero de coração que eu tenha ajudado, tá? Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!